A proposta desse vídeo é muito simples. Tentar ganhar muito ponto em pouco tempo. Nessa altura do campeonato não tem como você estudar tudo mais, não tem como você pegar um cronograma e fazer ele. Mas tem sim como você estudar o que mais cai e treinar bastante as coisas que mais caem. Então nesse vídeo eu vou te dar umas dicas para ganhar uns pontos a mais em cada área e te falar o que mais cai que ainda dá para estudar. Então umas coisas mais fáceis de estudar e que tem um valor grande para sua prova. Então o desafio agora é você estudar o que é mais importante. Você vai ter que selecionar aquilo que realmente faz algum sentido de você ver nessa reta final. E o Enem te ajuda de certa forma, porque as questões que caem no Enem seguem um certo padrão. E alguns temas caem muito mais que outros temas. Então todo o gráfico por matéria do Enem, dos temas que mais caem, os gráficos são dessa forma, o que significa que alguns temas caem muito e outros temas caem bem pouco. Se você conseguir selecionar entre os tópicos que caem bastante, aqueles que são mais fáceis de ver, você consegue ver uma boa parte da prova em pouquíssimo tempo e treinar exercício especificamente para esses tópicos. Então essa é uma das ajudas que eu vou te dar nesse vídeo, fora umas dicas extras para ampliar a nota sem ter a ver com os tópicos. Então você vai descobrir uns tópicos que mais caem, e você vai lá e estudar um pouco, fazer revisão e treinar bastante esses tópicos. O ideal é você fazer as questões especificamente desses tópicos para você gravar melhor e para você identificar os padrões que caem na prova. E também porque nesse momento não faz sentido nenhum você ficar treinando tópicos que a chance de cair é quase zero no Enem. Você tem pouquíssimo tempo, você tem que treinar aquilo que quase com certeza vai cair. Então você precisa ter umas listas de exercícios por tema, por tópico. Isso é essencial. E aí você pode usar a apostila de cursinho, pode ter acesso a uma plataforma que faz essa divisão de exercícios por tópico, ou pode ir no meu vídeo, que é o presente de Natal aí que eu fiz, que lá eu dou de graça, você vai lá assistir o vídeo e consegue uma lista de todas as questões dos últimos Enems separadas por tópico. Então você vai lá e pega os tópicos que mais caem e treina bastante eles. Então, falado isso, que são as linhas gerais, vamos começar as dicas por área, para facilitar a sua vida. Para natureza, por sorte, para biologia e química, eu cheguei a fazer antes 2 vídeos, um para biologia e um para química, de como ver metade da matéria do Enem em apenas um dia. Então tem esses vídeos para biologia e química. Infelizmente, eu não achei um jeito de fazer a mesma coisa para física, porque a física é um pouco mais bem distribuída os assuntos, eles são um pouco mais difíceis de você aprender rapidamente. Mas para química e biologia, tem um monte de assunto que é super fácil de aprender. Então você pode ver esses meus 2 vídeos de biologia, como ver metade da matéria de biologia em apenas um dia, do Enem, é claro, não de todos os vestibulares, e tem o mesmo vídeo para química, como ver metade da química em apenas um dia. Isso já dá um ganho absurdo, um monte de gente viu esses vídeos ano passado, as pessoas adoraram esses vídeos, imploraram pelo de física eu acho que eu não vou conseguir fazer. Mas esses 2 já vão ajudar muito, e todos os vídeos que eu for comentando, eu vou deixar na descrição o link para você achar facinho, então pode ficar tranquilo e ver esse vídeo até o final. E aí, continuando as dicas de natureza, para biologia tem 3 temas que caem muito, que dá para você dar um foco maior nessa reta final, que são a maior parte da prova de biologia. E aí é ecologia, genética e botânica. É claro que cai o resto também. Eu não estou falando que não cai o resto. Mas estou falando que o que cai normalmente mais, em maior quantidade de questões, é ecologia, genética e botânica. E aí todos os assuntos estão dentro deles. E tem um assunto em especial dentro de ecologia que eu acho de extrema importância, que é impacto ambiental, que sempre cai muito. Cai tanto em biologia, cai em química e cai em geografia. Então é um assunto que você tem que saber tudo. E tem um vídeo meu no canal que está resumido para você um monte de impacto ambiental. Mais de 20 impactos ambientais em um vídeo curto. Você vai lá e dá uma olhada. E para química também tem uns assuntos fáceis que caem bastante. Então você precisa estudar sistemas e misturas, e aí separação de misturas é algo que cai muito. Forças intermoleculares é razoavelmente fácil, cai bastante. Ácido e base dá para você entender em pouco tempo, cai muito também. E ainda tem tipos de reações químicas e descarte de materiais, que são assuntos bem fáceis que sempre caem no Enem. E aí tem física, que é um pouco mais complexo de separar, porque vários assuntos caem bastante e os assuntos são mais difíceis de estudar. Algumas coisas mais fáceis e que caem muito que dá para você estudar. Os temas que mais caem são eletricidade e magnetismo e termologia. Dentro de eletricidade e magnetismo, algo que cai demais e que vale a pena você checar é associação de resistores e potência elétrica. Potência elétrica, aí a gente está falando de conta de luz e tanto de que cada aparelho gasta de energia e até de energia solar o quanto que você consegue. Na área de termologia, eu acho que vale a pena se focar um pouco em calorimetria, que uma vez que você aprende a fazer direitinho um exercício, você meio que consegue fazer todos os outros e sempre cai calorimetria no Enem. E o que eu ainda consigo te ajudar em física é que tem um vídeo meu de ótica que te dá vários conceitos de ótica e ondulatória e até de espectro eletromagnético que caem sempre
que eu vou deixar aqui para você dar uma olhada. É um vídeo muito curto, com muitos conceitos diferentes que caem no Enem. Então acho que vale a pena, e essa seria a minha última ajuda para a natureza. E aí vamos para matemática. Matemática tem uma primeira dica muito importante que eu preciso dar, que é o seguinte: tenho medo de você entender errado a dica. Você tem que treinar o máximo possível matemática. Isso é fato. Quanto mais você treina, melhor você fica em matemática. Matemática é muito mais treino do que teoria. Teoria são algumas fórmulas. No momento que você aprendeu a usar a primeira vez a fórmula, você precisa aprender a colocar em prática essa fórmula. Porém, não adianta você fazer 1 zilhão de questões e não ter aprendido direito a fazer de novo uma questão se ela cair parecida no Enem. Porque as questões de matemática se repetem. Quando você faz uma questão de matemática, você precisa aprender a replicar ela para caso caia uma parecida. Esse é o objetivo todo. Então, não tem problema você demorar para corrigir uma questão de matemática. O que tem problema é você errar uma questão que você já viu. Então, perde o seu tempo para quando você sair de uma questão de matemática, você ter a confiança de cair uma questão razoavelmente parecida, eu vou acertar, porque eu identifiquei o método de fazer a questão. E principalmente para os tópicos que mais caem. As questões dos tópicos que mais caem, você tem que ser capaz de replicar elas várias vezes, sem errar, e ficar mais rápido fazer. E aí eu tenho esse trabalho pronto para algumas poucas questões, que está no meu vídeo de questões clássicas, e eu vou tentar fazer mais um vídeo com outras questões que sempre caem, para você ficar super rápido e saber o melhor método para fazer e não errar. Mas você tem que ter em mente, o principal é você ter em mente, quando estiver treinando a questão de matemática, mais importante do que fazer 1 zilhão de questões é aprender direito cada uma delas. Senão você não está aprendendo matemática, você está só fingindo que está aprendendo matemática. E a matéria também tem uns temas que caem muito mais que outros. Os 3 temas que mais caem na prova, que compõem cerca de 30% da prova, são razoavelmente fáceis de você aprender. E são porcentagem e conversões no mesmo tema, estatística básica, principalmente média, que é de longe o que mais cai, e círculos e projeção. Esses 3 temas caem muito e são fáceis. Pega a lista de questões e treina bem eles. No vídeo de questões clássicas tem um pouco deles também. E aí vamos para algumas dicas de humanas. A primeira dica que eu sempre tenho que dar aqui é algo muito produtivo. Não tem como não fazer isso porque é muito simples. Vai no vídeo do Boris Fausto. Eu vou deixar na descrição o link. É um vídeo de 3 horas que conta toda a história do Brasil. Assiste aquele vídeo fazendo anotações e cria na sua cabeça um esqueleto da história do Brasil. Aquele vídeo sozinho resolve grande parte da sua prova de história. É um vídeo. E aí depois de assistir você vai ter uma noção básica e você vai complementando com as coisas que você achar mais importante. E aí tem os tópicos que caem com uma maior frequência em história, e aí é legal você saber bastante de surgimento da filosofia, principalmente as divisões da filosofia, os pré-socráticos, Sócrates, sofistas e pós-socráticos. É pouca coisa, dá pra você ver em pouco tempo e cai demais. Outra coisa muito que cai demais também, você precisa saber muito bem, é pacto colonial e escravidão. Cai em toda a prova várias questões, você precisa saber bastante sobre isso. E tem mais 2 temas de história que eu acho que vale a pena você ler alguma coisa a respeito, que é a origem e evolução da democracia. Então, mais ou menos comparando a democracia, o que era lá em Atenas com o que é hoje, e as características da democracia de hoje. E também acho que vale a pena você estudar um pouco sobre revolução científica e Descartes. Já para a geografia tem 3 tópicos que também são meio fáceis, que são os que mais caem na prova, que dá para você dar uma estudada boa. E aí, agricultura moderna sempre cai, é o que mais cai questão de geografia, dá uma olhada. Urbanização é bem importante também, e problemas sociais associados à urbanização, e globalização e suas consequências, incluindo precarização do trabalho. Esses 3 temas caem demais e dá para você dar uma lida em um texto de cada e já saber um pouco mais sobre eles. E aí a última dica que eu teria para te dar em relação a humanas, que é uma dica parecidíssima para linguagens, é leia o comando da questão antes de ler o texto. Sempre leia o comando. O comando é a pergunta. O comando é o que fica antes das alternativas. Texto é o que fica antes do comando, que é o texto referência para aquela questão. Sempre lê o comando antes, porque aí você talvez nem tenha que ler o texto, e se você for ler o texto, você meio que só confirma a resposta que você já está pensando. E fazer assim é muito vantajoso em termos de tempo e em termos de acerto. Eu fiz um vídeo só falando sobre esse assunto que chama Fazendo Humanas Sem Ler, e é claro que não é para você não ler em humanas, é para você ler, mas você lendo o comando antes, essa é a conclusão do vídeo, a tese do vídeo, que eu fiz até um experimento para provar isso. Você fazendo ou lendo o comando antes, só naturalmente o seu tempo melhora. Então não tem motivo para você não fazer dessa forma. E se você não estiver confiante, dá uma olhada nesse meu vídeo, que aí você pode até checar o experimento que eu fiz, você vai ficar convencido. É melhor fazer assim.
E aí vamos para linguagens. A primeira dica é muito parecida com essa última que eu dei para humanas, o motivo que muda um pouco. Linguagens também é importante você começar lendo o comando. Porque quando você for ler o texto, e em linguagens você quase sempre vai ter que ler o texto, não tem muito como fugir disso, você pelo menos lê o texto já procurando aquilo que é pedido no comando. Porque às vezes o que é pedido no comando está no primeiro parágrafo, às vezes está no terceiro parágrafo. Você não precisa ler tudo e ler atentamente tudo para achar a resposta. Você tem que ler o pedaço certo do jeito certo. Então você lendo o comando antes, você tem um foco maior para ir direto na resposta. E aí, o que mais que eu posso te falar para linguagens? Linguagens, a teoria é pequena, dá para você ver quase tudo de linguagens em um dia, e eu pretendo fazer esse vídeo ainda, como ver metade de linguagens em um dia, como eu fiz para biologia e química. Eu vou tentar fazer até a prova agora, porque são muitos assuntos fáceis de ver, muitos assuntos pequenos de ver, para você ter ideia, sei lá, elementos de comunicação, funções da linguagem, sempre cai e dá para você ver em 15 minutos de tão fácil que é. Tem um monte de vídeo meu para ajudar. Tem um vídeo que é o guia completo de linguagens, que eu falo sobre quase todos os temas em pouquíssimo tempo. Tem meu vídeo de como fazer questões de artes, que sempre caem no Enem. Tem um vídeo te ensinando a fazer questão de poema, poesia, que sempre cai no Enem também. Então, linguagens dá para você ver quase tudo. O que é interessante de linguagens? Gramática é mais importante para redação do que para linguagens. Gramática cai muito pouco na prova de linguagens. Outra coisa que cai muito pouco, mas o pessoal que acha que cai muito, é literatura. Literatura também cai pouquíssimo na prova de linguagens. Normalmente é menos de 10% da prova. Se literatura cair, vai ser basicamente comparar romantismo com realismo, mas tem que saber as diferenças entre eles, e a parte de pré-modernismo e modernismo, com um foco grande em Semana da Arte Moderna, principalmente nesse ano. Então eu vou tentar fazer o vídeo, você ativa a notificação, mas assistindo esses outros vídeos, você vai saber exatamente o que precisa estudar, é pouca coisa, e você precisa saber um pouco mais sobre alguns temas, porque 1/3 da prova de linguagens não tem uma matéria, é interpretação pura de texto, que aí você precisaria ter lido bastante durante o ano, mas tem uns temas que caem sempre. Se você souber um pouco mais desses temas, aumenta muito a chance de você responder certo. E aí esses temas são mundo globalizado e tecnologia, preconceito e violência contra a mulher, e o último tema que cai bastante, que também vale a pena você dar uma lida, é educação física e saúde. Então procura uns textos sobre esses temas mais focados em Enem, dá uma lidinha, porque vai ter muito texto com esses assuntos para você interpretar no Enem. Se você já sabe do que se trata, às vezes você consegue fazer a questão muito mais facilmente. Mas não deixa de ver os vídeos que eu comentei, em especial o de artes e de poema, porque eles ensinam coisas que não são ensinadas nas escolas e respondem questões do Enem. O meu vídeo de artes eu soltei alguns dias do Enem do ano passado e caiu uma questão exatamente que eu falei no vídeo, que não é ensinado nas escolas. Então vale a pena, vou até deixar aqui no final do vídeo, porque por hoje é isso. Obrigado.